Boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Cá estamos. Chegamos. Perceba como você chega, vai ocupando o seu espaço. Muitos nomes conhecidos. Coisa boa. Muitos nomes novos. Hoje diretamente do Leader Training. Quem já esteve conosco aqui no LT sabe identificar o nosso traje de LT. E quem não esteve aqui no LT, mas já está conosco há algum tempo, também sabe identificar o traje de LT. Este é o nosso uniforme quando nós estamos aqui, nos 2 primeiros dias. Muito bom. Nesses nossos dias aqui, nós estamos falando um pouco a respeito da vitimização ou do vitimismo, diferenciando o que é ser vítima do que é ser vitimista. Vítima é alguém que sofre um dano real. O vitimismo é uma postura, é um comportamento diante de algo. Ontem nós explicamos um pouco a respeito do vitimismo e também trouxemos algumas reflexões de onde vem o vitimismo ou de onde ele pode nascer, né? Nós falamos da nossa dinâmica de nos afastarmos do desconforto. Nós falamos da nossa dinâmica de muitas vezes procurarmos carícias e reconhecimento através do vitimismo. Se você não assistiu algum dos nossos dias, eles aos poucos vão entrando no canal do YouTube do ITK, então você pode ver as meditações gravadas. E além disso, ao término da nossa sequência, eu costumo postar um vídeo lá no meu canal do YouTube, Bruno Malatrazi. Lá tem outros vídeos de outros temas, então depois que a gente termina a sequência, eu coloco o vídeo lá com a reflexão completa, caso você queira assistir ou rever. Muito bom. Na nossa reflexão de hoje, eu gostaria de trazer 2 recursos que podem nos ajudar no movimento de lidarmos com o nosso vitimismo, caso a gente identifique esta postura dentro de nós, caso a gente identifique essa postura no nosso comportamento. O primeiro recurso que ajuda muito é nos responsabilizarmos pelo movimento. Responsabilizarmos por este movimento. Trazermos para nós a responsabilidade. E reconhecermos a nossa capacidade de ação. O vídeo já está lá, obrigado. Eu deixei programado, eu não lembrava para que dia, que bom. Obrigado, Paty, obrigado, Regina. Então, o vídeo já está lá no YouTube. Trago para mim a responsabilidade, trago para mim a capacidade de ação. Como é isso na prática? Né? Porque muito se fala sobre autorresponsabilidade, muito se fala sobre protagonismo, sobre a capacidade de ação. Como funciona isso na prática? Isso funciona na prática diante de qualquer situação, olhar para mim e dizer como é que eu me comporto em relação a isso. Quando a gente traz o olhar para cada um de nós, a gente muda a nossa postura. Então, ao invés do exemplo do vitimista, que é eu fui mal na prova porque o professor me persegue, eu olho para o meu desempenho e digo, o que é que aconteceu? Entende?
O que é que faltou? Não me preparei, faltou um conhecimento específico, a emoção tomou conta na hora, eu não consegui fazer. Eu olho para mim. Ao invés de dizer, o meu marido me faz infeliz, a minha esposa me faz infeliz, eu olho para mim e digo, por que é que eu estou aqui nessa relação? E se eu escolho estar nesta relação, o que é que eu posso fazer para que isso seja diferente? Responsabilizar-nos é a única saída que a gente tem. Porque no movimento da transferência, vocês já sabem disso, nós já falamos várias vezes sobre isso aqui, no movimento da transferência a gente não tem espaço para atuação. Se o problema é meu marido, ele que tem que mudar, não há espaço para atuação, não há espaço para trabalho nesse contexto. Então é esse movimento que eu preciso ajustar, eu trago isso para mim. Então esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto que nos ajuda muito é que a gente possa reconhecer que existem outras formas da gente receber reconhecimento. Existem outras formas da gente receber carinho que não é bradando para o mundo inteiro que a minha vida é uma vida miserável, que a minha vida é uma vida muito sofrida. Nós podemos receber carícia, nós podemos receber reconhecimento através do florescimento do nosso potencial máximo. Nós podemos receber reconhecimento mostrando para o mundo aquilo que a gente tem de melhor. Nós podemos receber reconhecimento mostrando para o mundo os nossos valores. Entendem isso? Eu troco o movimento. Então, ao invés de receber o reconhecimento através de uma postura que é vitimista, eu recebo o reconhecimento através daquilo que eu tenho de melhor. E para isso nós precisamos fazer o nosso melhor. Mais uma vez, sempre trazendo a responsabilidade para a gente. Porque se a questão é do externo, quando a gente se responsabiliza por um movimento, a gente de fato faz as coisas acontecerem. E a gente abre mão do lugar de queixoso. Porque muitas vezes a gente fica no lugar do queixoso, daquele que transfere a responsabilidade. Isto é a mudança de postura, isto é a mudança de lugar. E como é lindo quando a gente vê um movimento como esse acontecendo. De autorresponsabilidade e de transformação. Eu digo que uma das histórias... Eu não sei se vocês já me ouviram contar essa história, mas uma das histórias mais bonitas que eu já encontrei aqui no Leader Training a respeito de responsabilização é de uma pessoa que nos acompanha desde o início da meditação. Não sei se ela está aqui hoje, mas que nos acompanha desde o início da meditação. E ela, desde o início das meditações, ela dizia assim: o meu sonho é ir fazer o Leader Training, meu sonho é fazer o Leader Training, quero muito fazer o Leader Training, mas hoje está além da minha condição. E aí, uma vez ela me mandou mensagem falando sobre isso, e sempre que eu recebo mensagens desse tipo, eu digo, no nosso tempo,
as coisas vão acontecendo e tudo se encaixa como precisa ser. E isso já tem alguns anos, ela está conosco desde o início. E quando ela chegou aqui no LT, ela falou, chegou minha hora. E eu falei, como é que você fez? Ela falou, guardei R$100 por mês. Isso é um projeto, isso é um sonho. Quando a gente muda a chave, a gente se responsabiliza por aquilo que a gente quer. Quando a gente se responsabiliza por aquilo que a gente quer, a gente abre mão do lugar de queixoso e vai para o lugar de protagonista. Talvez este montante grandão seja grande agora, mas dentro de um planejamento, ao longo dos anos, esse é o grande objetivo. Esta é a postura de fato. Esse é o nosso exercício sempre daqui para frente. Que a gente possa compreender que a transformação, a saída do lugar do vitimismo é uma escolha do que é que nós queremos fazer daqui para frente. A gente não muda a história. No LT vocês já nos ouviram falar sobre isso. E quem não ouviu, quando tiver aqui vai ouvir a gente falar sobre isso. Não é sobre o que te aconteceu. Então veja que o movimento de abandonar o vitimismo não é não olhar para a nossa história, não é não considerar aquilo que aconteceu. Imagine um exemplo. Imagine que duas crianças sofreram violência na infância. As duas crianças são vítimas de violência. Isso é inquestionável. Elas não têm responsabilidade por aquilo, elas sofreram violência na infância, são vítimas. Ponto. As duas crescem e as duas são impactadas por essa violência que sofreram. Então imagine que as duas têm dificuldade de lidar com a raiva e geralmente explodem muito e brigam com todo mundo e muitas vezes vão para um lugar de violência. As duas da mesma forma. Em determinado momento, uma delas diz assim, eu sofri violência na infância, foi muito difícil para mim, isso me marcou profundamente, isso me dificulta lidar com a minha raiva hoje, eu explodo muito, mas eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. E aí eu começo a olhar para isso. Se é lendo um livro, assistindo um vídeo, fazendo terapia, fazendo um treinamento, não importa. Cada um dentro do movimento, se é fazendo as meditações, participando das lives, não importa. Quero fazer diferente. Outra pessoa diz assim, eu sofri violência na infância, isso me marcou profundamente e é por isso que eu sou agressivo, não tem nada que eu possa fazer. Entendem o que eu estou dizendo? Essa é a diferença de postura, não é a diferença de história. Postura. E postura é o que eu faço daqui para frente, é o meu comportamento daqui para frente, não daqui para trás. E esta oportunidade de transformar a nossa postura todos temos, todos. Somente o comportamento vitimista que não nos permite fazer isso. O comportamento vitimista é uma credencial para não agir. Imagine que duas crianças são abandonadas quando pequenas. As duas crianças são vítimas de abandono, são vítimas, não têm responsabilidade. As duas crianças são marcadas profundamente. As duas crescem marcadas pelo abandono e, por exemplo, têm medo de se relacionar, têm medo de se vincularem a outras pessoas, com medo do quê? Que o abandono se repita, por exemplo. Uma delas diz assim, eu sofri abandono na infância, eu fui vítima, foi muito difícil para mim, isso me marcou profundamente, eu tenho medo de confiar nas pessoas, mas eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. Eu vou procurar ajuda. Eu vou mudar minha postura.
A outra diz assim: você acredita que os meus pais me abandonaram, me deixaram lá na lata de lixo? Olha que vida injusta. Por isso que minha vida é assim. Entendem mais uma vez o que eu estou dizendo? A mesma história, difícil, de vítima. Olha lá, fez até rojão. Difícil, de vítimas, com profundas marcas. Mas o que eu faço daqui para frente é comigo. O que você faz daqui para frente da sua vida é com você. Isso, tem gente que acha que isso é frase de efeito. Não tem problema, pode achar. Mas essa é a real. O que nós fazemos da nossa história daqui para frente é responsabilidade nossa. Cada um dentro da sua história. Se você achar que faz sentido, talvez, e se nós acharmos que faz sentido, talvez nós possamos daqui para frente abrir mão dos nossos comportamentos vitimistas, das nossas posturas de vitimização. Escolher um movimento diferente daqui para frente. Com consciência, com respeito. Nunca invalidando a nossa dor. Nunca invalidando a nossa dor. Nunca invalidando o nosso sofrimento. Nunca invalidando os momentos em que nós somos vítimas. É reconhecendo tudo isso e dizendo: daqui para frente eu vou fazer um pouquinho diferente. Certo? Muito bom encontrá-los. Agora vamos para a nossa prática. Amanhã vocês sabem que o nosso horário aqui do LT às vezes é um pouco dinâmico. E a gente tem um movimento mais ou menos complicado com o horário. Então, se tudo der certo, estaremos aqui às 20. Se não der certo, não estaremos aqui às 20. A Aline estará com vocês no domingo. Mas vamos ver como é que a coisa caminha. Esse era o nosso conteúdo de hoje. E sobre como lidar com pessoas vitimistas que tenham esse comportamento, talvez em primeiro lugar seja olhar para essa pessoa com respeito e reconhecendo que talvez por trás desse vitimismo exista uma dor, exista uma história difícil, um sofrimento. Agora, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente olha para essa pessoa como alguém que tem dignidade para dar conta. E aí quando a gente faz isso, a gente pode respeitar o outro e dizer: talvez eu não precise entrar nesse looping. Nossa, mas você nunca faz nada que eu peço, só essa coisinha aqui não dá para você fazer? Eu já fiz muitas coisas por você. E várias coisas eu faço. É que essa especificamente que você está me pedindo não vai dar. Isso é um exemplo. Entende? Ah, porque a minha história é muito difícil, porque nada dá certo na minha vida. Eu entendo. E na minha vida, às vezes, as coisas também não dão certo, às vezes. Mas o grande ponto é: o que é que será que nós podemos fazer diferente para ir em busca desse movimento? Essas são algumas reflexões, entendem? Que nos ajudam a tentar trazer um olhar para a nossa responsabilidade. Mas muitas vezes ainda não é o momento da pessoa. Então, ela precisa seguir no caminho dela. E ela tem dignidade suficiente para fazer isso.
Que nós possamos olhar para os nossos comportamentos vitimistas com respeito e com dignidade e para o dos outros também. Cada um com a sua história digna, com a sua capacidade de dar conta. Certo? Sentados, coluna ereta. Relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os 2 pés no chão ou cruze as pernas na posição de lótus. Se for confortável, feche os olhos. Se não for confortável, apenas desça o olhar 45 graus em direção ao chão. Inspire pelo nariz, solte pelo nariz. Nós vamos inspirar pelo nariz, contando mentalmente. 1, 2, 3. Vamos fazer uma pausa e vamos expirar pelo nariz, contando mentalmente. 3, 2, 1. É natural que venham pensamentos, lembranças, emoções. Agradeça e volte a atenção para a respiração e para a contagem mental. Iniciando. Respire profundamente. No seu ritmo e no seu tempo, interrompa a contagem. Observe como você se sente agora. Lentamente mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros. Mexa o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente? Um pouquinho mais curta hoje a nossa meditação em função do nosso horário aqui. Peço desculpas. Nos vemos amanhã. Tudo correndo conforme previsto, senão nos vemos logo. Beijo.